dia! Tá no ar mais uma edição do Cara Tapa Online e hoje nós vamos falar um pouquinho de coisas leves que não causam nenhum tipo de conflito, como, por exemplo, religião, política e futebol. Comigo, Rodrigo Constantino, uma das maiores referências na opinião política do Brasil. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Ricardo? Prazer participar do programa. O prazer é meu, cara. Eu preciso perguntar, porque todas as pessoas que passam por aqui, estejam elas ligadas a isso ou não, eu faço essa pergunta para abrir. Qual que é o seu time do coração e por quê? Olha, meu time é Flamengo. Por quê? Porque meu pai é flamenguista doente, meu irmão também. Mas eu nunca fui tão ligado assim. Né? Eu gostava, fui muito a Maracanã no início, quando era mais novinho. Depois me afastei um pouco e fui seguir o caminho mais musical e tudo isso. Aí resgatei um pouco mais velho, né? Até porque, cá entre nós, com Gabigol e companhia, com esse time. Tá fácil. Tá mais fácil curtir. Caminho musical que você diz, qual seria? Eu era baterista, eu toquei em banda e tudo, tive cabelo grande, o pacote completo, roqueiro. Você era quase um solista, não? Não, isso não. Nunca deixei minhas inclinações musicais interferirem no meu pensamento político. Rodrigo, me diga uma coisa. Eu botei aqui no meu Instagram e no meu, eu sempre faço isso para dar uma norteada no Twitter, no Instagram. Eu falo o que você perguntaria e tal. Não para repetir as perguntas, mas para ter uma noção do que as pessoas mais perguntam e mais querem saber. E nesse momento é impressionante como uma pergunta vai em direção à questão do Bolsonaro com o Centrão. Ele traiu os eleitores dele a fazer esses acordos com o Centrão? Ou, como diria o Lula, é impossível governar sem fazer isso? Um misto das duas coisas, na minha opinião. É óbvio que há uma certa traição, até porque ele ajudou muito a criar esse clima jacobino, messiânico até, né? De que você vai conseguir chegar no poder e revolucionar tudo da noite para o dia. Não existe isso. Ele tentou ali governar por meio de aquelas bancadas temáticas, pressão popular, mas não funciona. Política não é lugar de romantismo, de ingenuidade. É a arte do possível, onde o ótimo é inimigo do bom. E ele também está aí mais isolado, desgastado com essa questão toda da pandemia, que eu acho que ele também reagiu mal, e isso colocou ele em córnea. Aí já tem muita gente falando em impeachment e tudo mais. Ele, para sobreviver politicamente e para manter algum tipo de governabilidade, teve que cair no colo do Centrão. Então, por isso que eu digo que é um misto. Ele deu uma certa traída no discurso eleitoral, que era muito utópico, e, por outro lado, é verdade, não se governa no Brasil sem negociar ou articular com essa turma. Enquanto não houver uma reforma política, 30 partidos num Congresso, você não tem como fugir do presidencialismo de coalizão. Você está morando nos Estados Unidos, né? Estou, na Flórida. Um dia eu vou conseguir ser seu vizinho. Estou juntando dinheirinho para um dia ser seu vizinho. As semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil nessa relação mídia, artistas e o presidente. Eu, quando estive aí recentemente em novembro, eu percebi que a rejeição ao Trump é muito inferior ao que se parece popularmente. Posso estar com uma impressão errada, mas que a mídia e a classe artística fazem exatamente como no Brasil. Eles explanam isso de uma maneira parecer que o povo americano não elegeu o Trump, como parece que o povo brasileiro não elegeu o Bolsonaro. Tem semelhança? Tem, exatamente, é muito parecido, sua percepção está correta, né? O Trump, muita gente achava, inclusive, que ele ia perder a eleição por conta disso, né? Lia os principais veículos de comunicação e tudo, tinha uma impressão totalmente enviesada, e muita gente tinha até vergonha de confessar em pesquisas que ia votar no Trump. Por quê? Porque existe essa intimidação, essa espiral de silêncio, porque você se sente um pária. A verdade é essa, você se sente uma pessoa muito ruim de declarar um voto em alguém como Trump ou Bolsonaro, uma vez que tanta gente influente na mídia, em Hollywood, né, e tudo mais, repete que isso é coisa de nazista, de fascista. Então, existe sim esse fenômeno. Eu acho que esse pessoal fala cada vez mais para uma bolha, né, justamente por isso, porque a turma do lado de fora começou a perceber que havia uma forçação de barra muito grande, né, que aquilo que eles pintavam sobre essas figuras políticas não condizia com a realidade. Você tem 1000 defeitos que você pode apontar no Trump, assim como no Bolsonaro no Brasil, mas está longe de ser esse quadro sombrio, assustador, de um sociopata genocida, que se depender da turma do Projaquistão ou da imprensa, né, em geral, você vai ter como conclusão. Então, eu acho que é um fenômeno similar nesse aspecto e lamentável. Lamentável porque eu acho que tira a credibilidade da imprensa, e a imprensa tem um papel importante numa democracia. A imprensa faz a mesma coisa aí em relação ao Trump do que aqui. Eu não estou dizendo que a imprensa esteja totalmente, não é isso, mas assim, claramente, desde o primeiro dia, há uma, por exemplo, jamais a imprensa se posicionou tão fortemente para dizer este cara não numa eleição
prévia como se aconteceu no Brasil. Então ficou muito nítido que a imprensa tem um lado. É a mesma coisa, tipo, nunca se viu tanto direcionamento em cima do cara ou aí um pouco mais de vergonha? Não, é exatamente isso, é até impressionante, né? A gente tem matérias assim de jornais grandes, o New York Times, o Washington Post, sem falar da CNN na televisão, que são matérias, reportagens que, assim, sem brincadeira, parece obtidas diretamente do DCE de uma federal brasileira pela turma do PSOL. Né? É uma coisa assim infame. A escrita da primeira-dama denota um perfil autoritário. A forma como Trump jogou o peixe na visita ao Japão mostra o desrespeito à geopolítica. Sabe, é uma forçação de barra, é catar pelo em ovo para poder ir detonando numa narrativa partidária, numa torcida do contra, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de isenção percebe o truque, né? Então, por isso que eu falo, nem mesmo nesse afã de atacar os governos, né? No caso aqui, o Trump e no Brasil, o Bolsonaro, nem mesmo nesse afã eles conseguem fazer bem feito, porque tinha que ter mais sutileza, Rica. Da forma que eles têm feito, dá muita bandeira. Eu também defendo muito essa tese, porque quem elegeu o Bolsonaro para mim foram eles, né? Porque na medida em que eles afloraram o lado deles, as pessoas falaram, peraí, pode ser que eu não concorde com o Bolsonaro, mas meus inimigos são parecidos com os dele. Então aí você começa a identificar, né? Exatamente, digo mais, eu fui pela primeira vez há pouco tempo até num desses comícios do Trump, que foi aqui pertinho de casa, e o que me chamou mais atenção foi isso, na hora que ele faz lá, ele é um showman, né, enfim, ele virou, é engraçado que a política virou o lugar do lado pop, né, ele é uma celebridade, quando ele entra ali com uma musiquinha, todo mundo vai ao delírio, ele virou o Bonovox, né, o Bonovox. Mas é interessante que na hora que ele ataca a imprensa, que estava ali no seu quadradinho, né, cobrindo, né, o comício, na hora que ele ataca a imprensa, é a hora que o público vai mais ao delírio, inclusive gente jovem. Eu vi ali adolescentes e tudo gritando, acusando, apontando o dedo. Então, isso foi muito importante para a campanha dele e para o governo. E é exatamente o que o Bolsonaro copiou naquelas saidinhas ali, quando ele é truculento, às vezes, com jornalista e tudo, porque isso rende frutos. Então não adianta você só condenar a postura do presidente sem tentar entender o fenômeno. Por que ecoa tanto esse ataque à mídia? Então vamos tentar entender. Porque a mídia está perdendo credibilidade ao se partidarizar demais e ao acusar todo mundo de fascista. Em algum momento vai aparecer um fascista de verdade? É que nem a história do Pedro e do Lobo, né? A hora que o lobo estiver no quintal, ninguém mais vai acreditar no Pedro, porque ele falou que toda hora tinha um lobo. Então, a turma da mídia precisa de uma autocrítica, de uma reflexão sincera, para ver que está exagerando demais na dose, que isso está contribuindo para o fenômeno que eles odeiam. É verdade. É impressionante. Uma vez eu tive uma discussão dessa, a gente estava indo entrevistar o Molon, uns 3 anos atrás, a gente estava entrevistando o Molon estava discutindo aí do impeachment da Dilma, etc. E o Molon, inclusive, que é um cara super gente fina, educadíssimo e tal, não concordo com porra nenhuma do que ele acha politicamente, mas também quem sou eu para achar alguma coisa, não entendo nada de política, quem entende é você. Mas a gente estava indo lá conversar com ele e tal, e aí eu estava indo com 3 amigos que faziam o cara tapa comigo presencialmente, a minha equipe e tal, e os 3 eram de esquerda, né? E aí eles começaram a falar, eu falei, vem cá, mas assim, honestamente, por mais que vocês contestem tanto a aproximação do Bolsonaro como presidente, como a eleição do Trump como presidente, será que isso não mostra um recado para vocês? Em momento algum vocês percebem que o planeta está dizendo alguma coisa? Não, o planeta ficou louco. Eu falei, entendi, então toda a reação do mundo é porque o mundo é louco, vocês estão certos. Porra, gente, minimamente postura... tem um erro dos dois lados aí, mas minimamente tem um teu também, né? E é uma postura arrogante, né, e que fecha os olhos para a realidade, como a Hillary Clinton fez aqui depois, de acusar metade da base eleitoral do Trump de deploráveis, né, hoje deploráveis. Isso é você se fechar, que nem ficam fazendo no Brasil, tudo fascista, todo mundo que apoia o governo é fascista. É você não querer entender, por exemplo, que o Molon, que realmente tem uma postura muito educada, ele também é parte do problema quando ele faz vista grossa aos grandes pecados do PT. Então, quando essa esquerda que se quer, que se pretende mais moderada e quer se vender dessa forma, de alguma maneira engole os sapos em relação ao PT, que foi uma quadrilha que tocou o terror no país e tudo mais, e ao mesmo tempo enxerga esses fantasmas do fascismo imaginário em toda a esquina quando diz respeito ao bolsonarismo, é óbvio que o público percebe que eles não são exatamente imparciais. É que eles têm uma inclinação muito forte a essa esquerda radical, mesmo posando de moderada. E isso é parte do problema, óbvio que é parte do problema.
Rodrigo, o Olavo de Carvalho é um gênio ou é um maluco? Eu não sei nem se ele é gênio, nem se ele é maluco, mas se eu tiver que jogar uma moeda e escolher apenas sob a mira de uma arma uma ou outra, eu acho que eu fico com a do gênio maluco. Pronto, a saída bem tucana aqui do imbróglio. Não, olha só, o Olavo de Carvalho, sem sombra de dúvidas, é um sujeito muito preparado, com muita bagagem cultural, muita leitura e um poder de análise que muitas vezes impressiona, né? E ele tem lá os seus méritos de ter acusado o inimigo muito antes de outros. Mas cá entre nós, Rica, eu acho que é a postura dele, a forma até mesmo que ele criou em torno de si, aquilo que eu denuncio como uma espécie de seita, porque precisa ter uma reverência muito grande a ele, a pessoa dele. Essa história do Olavo está sempre com a razão e tudo mais. Isso tudo me incomoda muito. Eu acho que um bom mestre é aquele que tem maior humildade, em primeiro lugar, e segundo, ele cria no pupilo a vontade e o desejo de ser independente, até de superá-lo. Então, quando o Olavo se cerca só dessas pessoas que o bajulam e detona todo aquele que adquire alguma luz própria, isso me incomoda, porque isso está mais para guru do que para mestre. Né? Você é um caso de um cara que ouviu muito ele e seguiu e ganhou uma luz própria? Olha, eu nunca fui aluno do COF, que é o curso dele online, nunca fiz a aula dele. Eu tive com o Olavo de Carvalho uma vez na vida, pessoalmente, né, numa palestra que ele foi, como palestrante e eu como ouvinte. E eu, no início, quando eu era mais moleque, ainda no mercado financeiro, aliás, o Paulo Guedes era o meu chefe nessa época. Ele era meu chefe, foi meu chefe 6 anos. Eu lia muito o portal dele lá, o blog do Olavo de Carvalho. Mas foi isso. Ele me ajudou muito a abrir os olhos em relação ao PT, ao socialismo, a Foro de São Paulo. Mas acabou, ele nunca foi o meu grande professor ou instrutor. Não. Minhas brigas públicas com o Olavo datam da era do Orkut, que a garotada nem sabe o que é. Então isso mostra que é besteira essa coisa de tentar me colocar a pecha de olavista ou olavete. Não pega. Eu sempre bati de frente com ele, muito por conta desse estilo, né? E em algumas ocasiões por questões de divergência de conteúdo, o que é legítimo. Em alguns casos eu dei o braço a torcer, né? Eu reconheci que ele tinha um ponto, eu me tornei um liberal mais conservador com o tempo, né? E ele sempre foi mais dessa pegada. Em outras eu continuo achando que eu estou certo. Ele vê talvez aí uma orquestração muito mirabolante e que flerta com teses conspiratórias, que não é muito a minha praia. Eu acho que o mundo é um pouco mais caótico, em que pese eu aceitar a ideia de que tem aí uma tentativa de grupos poderosos de levar a coisa para um lado golpista e articulado, né? Tipo Jorge Soros e tudo. Mas o mundo não é essa orquestra do mal, onde tudo é uma grande obra pensada dos maquiavélicos do mal comunista. Não é assim que funciona a coisa. Eu acho até engraçado, às vezes, porque às vezes eu me pego pensando, eu falo, poxa, as pessoas confiam tanto na inteligência alheia, né? Tipo, acham que tudo é tudo tão articulado por motivos geniais, o cara fez isso, para aquilo. Eu falo, gente, as pessoas não são tão inteligentes assim, cara. Não é. Você está certíssimo na sua premissa, só vou te falar o seguinte, essa sua conclusão por base e no puro bom senso é exatamente a mesma de, aí sim, um grande benchmark meu, apesar de ser mais novo, mas é um cara muito preparado, que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, que é o Ben Shapiro. Ele tem lá o Ben Shapiro Show, ele fundou o Daily Wire, ele é um empresário hoje em dia e é um influenciador, um comentarista de direita, né? O Ben Shapiro sempre diz exatamente isso que você disse. Ele fala assim, olha, quando você puder atribuir aquilo que está acontecendo na política a pura estupidez humana, em vez de atribuir a grandes maquinações brilhantes de gênios do mal, vá com a primeira hipótese, que normalmente é a certa. É o que eu imagino também. Vem cá, os protestos antirracismo tomaram os Estados Unidos aí e tal, e evidentemente a gente vai ver a notícia no Brasil com um tom, e imagino que você tenha a sua visão aí interna, porque a gente sabe como é que é. Isso é que nem as manifestações aqui no Brasil, né? Você liga a televisão, até outro dia, se o presidente estivesse com 2 pessoas na farmácia, não podia aglomerar. Agora pode domingo, como era contra o presidente, todo mundo sai na rua, você pergunta pro jornalista, o jornalista fala, nesse caso pode. Oi? Como assim? Agora pode? Uma coisa meio maluca. Então, sabendo dessa maluquice jornalística, o que é verdade, cara? O que está acontecendo?
Porque estou vendo muito negro aí se ferrando na manifestação, sofrendo violência, tendo seu negócio destruído, etc. O que está por trás disso na visão de vocês aí nos Estados Unidos? Vamos lá. Bom, existe racismo e a tensão racial é grave num país como os Estados Unidos? Sem dúvida. Claro. A polícia é sistematicamente racista? Não. Não há nenhuma evidência até hoje que corrobora essa narrativa. Né? Aí também tem essa discussão da polícia também. ser... Também tem, e é muito explorado pela esquerda, mas é falsa. Né? Os negros representam 13% da população e mais de 50% de crimes violentos, como homicídio e roubo. Isso é um problema cultural, Rica. Isso é o seguinte: mais de 70% dos negros americanos nascem fora de casamento. Nos guetos, nas periferias, existe aquela cultura que a gente também tem nas favelas cariocas, do rap e do funk, que demoniza a polícia e que, se o sujeito quiser aprender a falar direito, a estudar, a ler os clássicos, eles aqui nos Estados Unidos falam, você está acting white, ou seja, está querendo se passar por um branco. Cara, isso é uma pressão nefasta em cima daquele que quer aprender a coisa de forma objetiva, né, e subir na vida. Então, a meritocracia é atribuída ao sistema branco, injusto. Então, tem uma narrativa toda de gueto, denunciada por negros proeminentes aqui, como o Thomas Sowell, o Walter Williams, que cria essa dependência dos negros em relação ao Estado e aos democratas. Então, os democratas estão explorando esse episódio do George Floyd, que foi uma cena chocante, e é um espantalho. Não tem ninguém na direita defendendo o policial. Todo mundo reconhece que foi um assassinato, que ele tem que ser punido, que aquilo foi claramente um abuso, só que se trata de um caso isolado. Quando a gente pensa em polícia agredindo negros e da forma que os protestos ganharam corpo, as pessoas vão pensar que são 9 mil casos como aquele por ano. Não são 9 mil, não são 900, não são 90. São 9. São 9 casos de homicídio pela polícia sobre negros desarmados. E aqui tem que fazer um parênteses, que o cara estar desarmado não quer dizer que o cara não tenha resistido. Existem alguns casos onde o cara tentou pegar, por exemplo, a arma do policial. Aí ele está em legítima defesa. Teve também o fato dele repetir a frase que já aconteceu outra vez em 2014. Teve uma questão que acabou mexendo com o emocional das pessoas. Dúvida, né? Sem dúvida, mas... A imagem é uma merda, aquela imagem é... A imagem é nojenta, né? Asquerosa, mas serviu para jogar faísca, porque a imagem é nojenta, mas a minha tese é que foi um pretexto. E por quê? Porque alguns analistas no início viraram e falaram, mas nos Estados Unidos tem que levar em conta que tem uma tensão racial muito peculiar, só que aí eles não explicam por que tomou as ruas de Amsterdã, de Paris, de Curitiba. É óbvio que tem um negócio global. A Antifa, o Black Lives Matter, eles estão no negócio de política, de tocar o terror para desestabilizar a sociedade, não para causas justas de combate ao racismo. E, inclusive, aqui, só para atualizar o teu público, aqui agora a denúncia de alguns, inclusive da Candace Owens, que é uma jovem negra muito ativista, muito atuante no lado republicano, né? Ela está denunciando com investigações que os sites de doação do Black Lives Matter apontam para uma entidade chamada Act Blue, que seria ligada aos democratas. Ou seja, todas essas doações aí em nome a uma sensibilidade legítima e a uma causa justa de combate ao racismo, no final das contas estão servindo para canalizar dinheiro para a campanha do Joe Biden contra o Trump nos Estados Unidos. Então veja que esquerda é esquerda no mundo todo. Nem nessa hora. Bom, aqui no Brasil nós temos um governador roubando dinheiro de respirador, né, irmão? Isso é a coisa mais inacreditável que você pode imaginar. E aí nessa hora eu aceito ser chamado de radical, etc. Porque eles falam para mim, esse cara tem que ser preso, tornozeleiro, não, esse cara tem que apanhar na cara. Esse cara tem que tomar soco na cara, porque, porra, entendeu? Imagina você, pai, teu filho tá sem um respirador no hospital morrendo, o cara tá roubando dinheiro para comer caviar. Vai pra puta que pariu. É inaceitável, inaceitável. É absurdo, porra. Só que a gente tem que entender que a pandemia foi o melhor amigo do corrupto, porque ela dá o pretexto perfeito, né, de você fazer compras sem licitação, sem o filtro burocrático e todos os protocolos tradicionais que servem justamente para tentar mitigar a roubalheira. E você justifica tudo isso com base na emergência de salvar vidas. Então, o sujeito tem que ser muito canalha. Mas a pandemia e a histeria que isso gerou foram os maiores aliados dos corruptos canalhas. Não, porque até eu costumo pensar da seguinte maneira. Eu já tive um amigo que foi preso, um amigo de infância, eu cresci ali pertinho. A minha rua dividia o Taboão da Serra com o bairro de cima, né? Então a gente convivia ali com pessoas que, infelizmente, alguns foram para outro lado. E eu tive um amigo que eu encontrei muitos anos depois, ele tinha sido preso.
E eu perguntei, né, cara, aquela curiosidade que a gente tem, falar, mas é tudo verdade que passa na televisão sobre a cadeia, é daquele jeito? Ele falou, não, mais ou menos, hoje em dia já não é mais muito assim. Eu, por exemplo, eu não tive que dar para ninguém lá, é só você pagar para os caras certos que tá tudo certo. Tal, não sei o quê. Eu falei, entendi, mas e aí, você chega e tal? Ele falou, cara, a primeira coisa que eu te pergunto é teu crime. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem crime que eles não aceitam. Eu falei, caralho, entre bandidos existe uma porra... Existe um código de ética. Cara, isso que os políticos não têm, mas não tem limite, né? Não, na pandemia foda-se, né? Eles vão que vão. Nem bandido, até bandido tem código de ética, os caras não têm. Um desses crimes que não são aceitos, sem dúvida, é a história da pedofilia, né? E do abuso infantil. Isso aí o cara lá paga um preço alto e merecido. Sim, sim. E no Brasil, às vezes, vira uma celebridade, né? Morar nos Estados Unidos te ensinou o que sobre a política que você não sabia, cara? Mudou alguma visão sua? Olha, eu não vou dizer que mudou, mas eu vou dizer que reforçou e trouxe mais base para o que eu já defendia. Né? Aqui o que chama atenção é o seguinte, Rica. A minha faxineira, que vem a cada 2 semanas, dá uma geral na casa, e só isso, o resto todo você tem que fazer por conta própria, porque senão fica proibitivo de caro. A filha dela estuda na mesmíssima escola da minha filha, que é uma boa escola pública. Ela chega dirigindo um carro que é exatamente igual ao meu, e ela mora numa casa decente que não precisa estar inserida num contexto, como você acabou de descrever, de uma periferia, de uma favela, onde você tem o domínio do tráfico e da criminalidade. Então, tem dignidade. A classe média baixa, a classe baixa mesmo, ela vive com dignidade, se ela quiser, num país como os Estados Unidos, um país mais capitalista. Outra coisa que chama muita atenção de um brasileiro, ainda mais carioca da gema, né? E isso já me incomodava muito no Rio, é que você tem a sociedade de confiança aqui. A primeira regra básica é você partir da premissa de que o outro não está tentando te ferrar, que ele não é um malandro. Isso serve para tudo, para fila, no supermercado, para você comprar um produto e levar de volta e falar que ele veio com defeito. Tudo isso você parte da premissa da boa-fé. Enquanto que no Brasil você está sempre com a mão no bolso, olhando para trás e desconfiando que todo mundo quer te passar a perna. Então, é um ambiente muito desgastante viver num país como o Brasil e num estado como o Rio de Janeiro, ou na cidade maravilhosa como o Rio. Então, esse choque de realidade que você só sente morando no lugar e não visitando como turista, né, ele vai aos poucos te convencendo da necessidade de mudar e da convicção que eu já tinha de que algo deu muito errado no experimento social do Brasil. Né? Nós, como dizia um amigo meu, nós temos malandro demais para otário de menos. E aí não dá certo. Sabe que eu vou muito para a Flórida, eu sou apaixonado pela Disney, eu sou um crianção, eu fico que nem um babaca lá naquele negócio. E tudo que envolve a Flórida, assim, eu vejo uma lógica, eles têm uma lógica muito atrelada à Disney, portanto, de magia, de você estar feliz o tempo todo e tal. E a coisa mais idiota que eu me sinto bem fazendo quando eu vou para a Flórida, olha que idiotice, é pegar o meu carro e ir numa farmácia daquelas cheias de coisa, que tem tudo, né? Parece um shopping, meia-noite, 1h da manhã. Eu acho sensacional, porque eu não tenho o menor medo de deixar a minha mulher no carro, ou de... Ela vai dizer, eu vou lá no Walmart. Pode ir. Eu acho tão incrível, tipo assim, eu tô partindo do princípio que ela vai voltar. Se fosse no Rio, eu já teria... Não, mas como assim, meia-noite vai na... Não, peraí, cara, eu vou contigo. Não, você quer ver outros. Se a gente começar a dar exemplo, não para, né? A minha tia, que nunca tinha saído do Brasil, ela veio pela primeira vez, não tem muito tempo, visitar aqui. E a coisa que chamou a atenção dela, e isso até me passou despercebido, foi o seguinte: as pessoas não ficam virando para o lado no carro, o que perde até a turma que quer chavecar, como diz em São Paulo, ou azarar, como diz no Rio, pelo menos na minha época dizia, né? Ainda tem. Coitados, estão até prejudicados, porque o pessoal não olha para o lado quando para no sinal, no semáforo. E por quê, né? Porque ninguém tem medo. A pessoa para no sinal, fica olhando para o telefone, fica olhando para frente. No Rio, no Brasil, a gente fica o tempo todo olhando para os lados, porque está paranoico com quem vai se aproximar. Outra coisa, você vai em show aqui, show de rock, são umas senhorinhas, Rica, é assustador, são umas senhorinhas de terceira idade pegando o seu ingresso, checando, acabou, e uns seguranças espalhados lá, umas polícias, mas não tem confusão, não tem tumulto, não tem roubo de ingressos, as senhorinhas. Então, é tudo muito mais civilizado. Né? Isso aí, realmente, a gente está anos-luz de distância, muito aquém do desejável, e precisamos mudar. Né?
A sensação que eu tenho, como eu vou sempre para o mesmo destino, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas isso é chato, cara, porque vai para a Europa. Eu falo, mas uma vez por ano eu tenho que ir para a Disney. Eu falo, mas por quê? Eu falo, a sensação que eu tenho, e você morando aí vai me entender, é de paz. Acho que a palavra é essa, eu tenho a sensação de paz. Tipo, eu não tô correndo risco, eu tô num lugar onde as pessoas estão felizes e as coisas minimamente funcionam. Isso. Que loucura isso, né, cara? Sonhar com isso como se fosse uma coisa tão absurda em 2020, né? Exato. Vem cá, obviamente o Vila é um assunto, porque todo mundo pergunta dessa sua relação. Eu assisti a briga no YouTube, né? Eu nem lembrava direito, mas o pessoal perguntou tanto que eu fui rever. Como é que ficou essa relação? Você se arrepende da briga, não se arrepende? Como é que foi com a Jovem Pan? Como é que é o bastidor dessa briga? Olha, não tem nem muito o que dizer de diferente do que foi visto, porque foi ao vivo. Foi a primeira vez que eu visitei o estúdio. A gente já vinha trocando farpas online, eu daqui, né? Participando do programa de forma remota. E aí eu fui visitar o estúdio pela primeira vez, inclusive me chamou a atenção que eu fui lá cumprimentá-lo. Bom dia, professor. Ele foi meio frio e tudo. E ali, aquele dia mesmo, azedou de vez, porque, enfim, ele veio me acusar de coisas levianas, inclusive. Ele já tinha. Mas quando você chegou lá, você já sentiu que ele tinha levado pro coração já? Já senti que o clima era terrível e eu consigo separar as coisas, porque, veja, eu quero combater as ideias que eu considero equivocadas. Eu acho que ele falava muita besteira. Ele provavelmente acha que eu falo muita besteira. Tudo bem, é do jogo, né? Mas isso não pode impedir, ou não deveria impedir, a capacidade de convívio civilizado. Ali ele passou dos limites, na minha opinião, e acho que isso ficou claro para a direção da empresa, né? Quando ele me acusa levianamente, inclusive, enfim, receber para defender as coisas que eu defendia. Aquilo foi muito ofensivo. Ele já tinha falado que eu era contra a creche porque eu era rico, umas besteiras assim. Mas, enfim, o que eu acho ali é que o Vila realmente, e não é de hoje, ele vem perdendo a mão. Ele acusou outro dia no programa dele, eu fui ver porque me mandaram, ele acusou todos os eleitores e defensores atuais do governo de nazistas. Cara, isso vai render processo, isso é uma acusação absurda, esdrúxula. Então, ele perdeu a mão. Eu acho que ele é um cara que tem, obviamente, uma bagagem grande e uma memória incrível, né? Eu passei a chamar de professor papagaio, acho que isso pegou na ferida, porque eu brinquei aqui, para decorar a data, até papagaio decora, isso não é análise, né? E ele levou muito para o lado pessoal. Mas eu acho que, independentemente disso, eu também vi a entrevista, uma parte da entrevista dele na CNN Brasil, e ele perdeu a mão. Eu acho que ele virou um cara amargo, virou um cara que ataca todo mundo de forma irresponsável, né? E se afundou sozinho. Ele não precisou muito da minha ajuda. Digamos que eu só dei um empurrãozinho, mas ele foi na inércia. Essa coisa que você falou aí do nazista, fascista, isso aí precisa ser discutido, viu, cara? Porque isso aí não tá maneiro. São rótulos que encerram o debate, né? É uma forma de encerrar o debate. Mas é porque isso aí é uma acusação muito grave, você não está chamando o outro de babaca. Outro dia eu fiz um vídeo aqui no meu canal criticando o Felipe Neto, que é um cara que eu já estive 3, 4 vezes, não tenho problema nenhum com o Felipe Neto, pelo contrário, gosto dele. Mas, pô, quem não lutar contra o que ele acha que é fascismo, cara, você não pode chamar as pessoas de fascista assim, cara. Chamar a pessoa de fascista é um crime. Banaliza, e pior do que crime, é um crime, mas banaliza a verdadeira ameaça, que é o que eu estava dizendo antes, né? E faz com que fique tão elástico o conceito que perca a relevância do termo, porque quando você acusa alguém de fascista, de nazista, é uma acusação muito grave, realmente. A pessoa tem uma mentalidade totalitária, ela está disposta a eliminar a gente que incomoda no caminho e tudo, e calar a imprensa. Então, veja, não pode usar de forma tão abusiva assim, porque perde o efeito. E o que é engraçado, assim, cara, não querendo tomar um partido, mas como eu sou muito transparente com quem eu sou no ar ou fora do ar, eu não voto na esquerda. Eu não odeio ninguém que é de esquerda, eu não gosto de corrupto, é diferente. Mas se tem alguém que com os governos se aproxima de um totalitarismo, de um autoritarismo, sempre foram os caras da esquerda que fizeram isso, alianças com esses caras, e a gente nunca chamou esses caras de fascista por causa disso. Sim, e tem, na verdade, uma conexão histórica. Na verdade, o Mussolini, que é o grande pai do fascismo, e os ideólogos fascistas, todos eles quase beberam de fontes marxistas e socialistas. Depois, eles adicionaram na equação a pitada nacionalista, que fez toda a diferença do mundo. Mas eles tinham uma mentalidade coletivista, estatizante. Lembra da frase famosa? Nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Isso é muito parecido com algumas bandeiras esquerdistas. E a Antifa, que se diz antifascista, é exatamente a organização que adota os métodos mais fascistoides. Todo mundo de preto, mascarado, com arma e barra de ferro na mão, intimidando todo mundo e dando pancada. Isso é fascismo, porra.
Que loucura, porque eu tô tocando nesse assunto, porque assim, eu nunca me ofendi com termo. Eu trabalho com futebol, né, Rodrigo? Porra, imagina, eu sou xingado dia sim, dia sim. Mas o rótulo de fascista, de nazi, porra, cara, calma aí, cara. Eu só votei num cara contra um partido corrupto. Porra, calma aí, irmão. Você não pode falar assim comigo, cara. As pessoas perderam completamente o. Perderam. E isso é uma forma, repito, que isso é uma forma de não debater os meios sérios. Todo mundo de bem quer menos corrupção, todo mundo quer que a desigualdade seja reduzida e que os mais pobres tenham acesso a coisas melhores e oportunidades. Todo mundo de bem tem mais ou menos um consenso em relação aos fins nobres. Então, o debate sério, adulto, maduro, tem que ser sobre os meios. Quando você monopoliza as virtudes, demoniza o seu oponente com base nas supostas intenções malignas, é uma forma de encerrar o debate sério. Então, isso é muito prejudicial para o país. E tem como reverter esse cenário em que assim, o racismo, o feminismo, todas as causas nobres e justas se tornaram bandeiras da esquerda, que você é de direita, então você não se preocupa com o negro, você é de direita, então você não se preocupa com a mulher. Quem que inventou essa merda? Eu não sei se inventaram, se foi acontecendo, se foi um oportunismo, mas eu acho que tem métodos de reverter sim, e acho que talvez esteja acontecendo, né? Antigamente o cara chegava na universidade com a camisa do Che Guevara, acabou, ele já pegava a mulherada toda, porque ele era sinônimo dele ser um cara bem intencionado, descolado, com preocupações humanitárias e tudo mais. E hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já tem mais conhecimento, fala, opa, peraí, esse aí não foi aquele revolucionário lá cubano, né, argentino que ferrou Cuba e era meio sociopata? Então as pessoas têm mais conhecimento. A forma, acho que é essa, é você ir derrubando esses mitos, né, que basta você repetir isso e usar uma camiseta que você é o máximo. Não, vamos aqui debater seriamente sobre os caminhos, né? E eu acho que isso está acontecendo aos poucos. Você concorda com as pessoas que dizem que você teve uma mudança grande de posicionamento? E eu queria saber se essa sua mudança grande, se você concordar com ela, você descobriu o que para defender o Bolsonaro dessa maneira? Eu não vejo como uma grande mudança, né? Porque a linha é mais ou menos a mesma, e eu estou achando até graça muita gente querer pegar coisa minha criticando o governo, os filhos do presidente há poucos meses e falar que eu me vendi. Veja, eu continuo criticando os filhos do presidente e o presidente. O que eu mudei foi o tom. E por que eu mudei o tom? Porque eu percebi uma certa turma, uma patota, que se diz inclusive liberal, né? E que eles mudaram muito a conduta e, de repente, estão tratando um governo que tem vários defeitos, mas também muitos acertos, como a pior coisa que aconteceu no Brasil, como a tal ameaça fascista, pior que o PT e tudo mais. E aí eu olhei e comecei a falar isso. Opa, peraí, calma aí, tem um grau de oportunismo aí, e esse establishment todo se unindo para derrubar o governo, com acusações, no mínimo exageradas ou então esdrúxulas em muitos casos, e isso está me despertando a coisa que eu mais tenho desde sempre, e minha família testemunha, que é o meu senso de justiça. Eu não posso ver uma injustiça que eu me meto. Eu me meto em treta, eu compro briga, meu pai fala, meu filho, não compra tanta briga. Eu falo, pai, não consigo ver certas coisas sem me meter. Então, esse senso de justiça me levou a ficar na defensiva em relação ao governo, não pelos grandes méritos e acertos do governo, mas pelo oportunismo e canalice que eu estou vendo nos seus detratores. E aí tem um outro fator que também veio para mudar. Aquela fatídica reunião ministerial que tentaram jogar para o público achando que ia implodir o governo, o que eu vi ali, eu e milhões de brasileiros, me chamou a atenção. Eu vi, numa reunião que não era para consumo externo, o presidente e os ministros defendendo com palavrão que eu não ligo, né, isso é o de menos, eu vi eles defendendo liberdade, preocupados com as bandeiras de campanha. Então eu falei, opa, há uma sinceridade. Eu já conheço muita gente do governo. A área econômica eu tenho muito contato. Eu sei que são pessoas muito sérias e preparadas e com boas intenções. O presidente, eu tinha dúvidas, eu tinha desconfianças. Aquilo ali ajudou a sedimentar a minha imagem de que o cara é um cara ser humano, como todo mundo com defeitos, mas é um cara com compromisso em relação ao acerto, ao melhor para o país. Então, isso me colocou numa postura diferente. Falei, opa, calma aí, cara, não vou me unir a essa turma que está abraçando PSOL e companhia para pedir impeachment do presidente, ou entrar na justiça contra o churrasco do presidente, ou embarcar numa narrativa de que ele é um genocida, porque ele está preocupado com a economia. Porra, tem muito uso e muita exploração política da pandemia. O presidente erra na postura, ele erra na postura em relação à pandemia. Vamos criticar, mas do lado de lá,
O que eu estou vendo está me assustando. Então, é basicamente isso, Rica. Não é uma mudança de posição, é uma subida de tom contra os críticos do governo. A gestão da pandemia do Bolsonaro é uma atrapalhada atrás da outra. Você está falando do MBL quando você fala isso tudo que você está dizendo? Sim. MBL, entre outros. Não, porque eu vi você fazer uma crítica no Twitter a eles e aí eu vi mais ou menos parecido com o que você está criticando agora. Olha, eu ajudei o MBL. Todos eles deram depoimentos para o Instituto Liberal, me agradecendo por eu ser uma referência intelectual para o movimento. Eu ajudei a gravar o vídeo sobre o impeachment. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho ali. Eu acho que eles perderam a mão. Talvez o poder tenha subido a cabeça, não sei. Eles perderam a mão. Eles estão numa campanha incansável de derrubar o presidente, que não tem mais um foco no que é exatamente aquilo que deveria ser o espírito público, o que é o melhor para o Brasil. E eu não estou preocupado com essa disputa política ou com esse jogo sujo. Eu estou preocupado que o Brasil melhore. Então, enquanto eu achar que essa campanha difamatória, esse oportunismo do lado de lá é pior para as instituições e para o país, eu vou condenar. Assim como eu tenho críticas a fazer ao governo, mas são críticas construtivas, porque eu acho que o governo está querendo acertar e tem um bom quadro. Então, eu não gosto, por exemplo, da aproximação com o Centrão. Óbvio que eu não gosto. Agora, eu acho que é um mal necessário para a sobrevivência? Eu acho. E aí querem derrubar o governo por conta disso, para colocar o quê no lugar? A volta do Temer? Os tucanos? Também vão fazer acordo com o mesmo Centrão. Então, veja que é oportunismo. Então, eu estou preocupado com o Brasil. Eu não estou preocupado com o jogo político, eu nunca quis ser candidato a nada, já cansei de ser convidado para isso, sempre respondi da mesma forma: você não gosta de mim para me propor isso, me deixa em paz aqui fazendo o que eu faço. Eu não quero isso, eu não ligo para política, para jogo de poder, eu não ligo para esse troço. É uma loucura. Cara, o Bolsonaro é fascista? Não, em hipótese alguma. Ele tem um arrobo autoritário, porque ele sempre teve essa coisa aí que tem que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso que privatizou a Vale, o Congresso, e tem uma ala que flerta com aventuras mais golpistas de fechar Congresso e mandar cabo soldado para o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes ele, por um cálculo talvez político, né, de manter uma militância engajada, ele deixa quieto. Ele já condenou, mas sempre de forma muito tímida, tinha que ser mais veemente. Mas por que isso também é interessante para ele? Porque é natural para muito brasileiro, é mais ou menos o que você colocou ali num momento, que assim, para certos bandidos que fazem crime de desvio de dinheiro público num momento de pandemia na saúde, tinha que socar. Isso, Rica, chama-se desabafo de bom senso. Pessoas que estão ali desabafando. Muita gente olha para esse Supremo, olha para esse Congresso e fica com raiva e fala, tem que fechar. Isso é um desabafo. É claro que o presidente não poderia endossar, chancelar algo assim. Agora, quando a pessoa fala isso, não necessariamente ela está querendo um regime fascista, ela está encontrando um mecanismo de extravasar que esse Supremo que está aí é podre, e é. Que esse Congresso que está aí é vendido e oportunista, e é. Então, são formas de você extravasar. O presidente tem que ter mais cuidado em não alimentar certas narrativas que são, sim, de certa forma, golpistas. Agora, ele é um cara que quer um plano para derrubar Congresso Supremo e governar sozinho. Não tem isso. Isso é um inimigo imaginário que estão criando numa narrativa para, aí sim, defender muitas vezes um caminho um tanto golpista para derrubar o presidente, como o TSE analisando a chapa vencedora com base em fake news. Isso aí é conversa para boi dormir. Isso é querer reverter no tapetão, para usar a linguagem aí do futebol, aquilo que se perdeu na urna. Você acha que a gestão do Bolsonaro na pandemia pode determinar a não reeleição dele? Ou até não terminar o mandato, sei lá eu? Eu acho cedo para essa análise, mas eu acho que houve um desgaste. Junto com isso, a saída do Sérgio Moro, que tira também uma base de apoio, apesar de eu achar que o Moro mudou muito a sua postura e isso ficou muito ruim, pegou muito mal para muitos que sempre o respeitaram e inclusive reverenciaram. Né? Eu sei porque eu o chamei de herói muitas vezes em público, acho que ele foi como juiz ali de uma coragem, de um sacrifício pessoal, né, louvável, e eu acho que ele se mostrou hoje em dia muito mudado, muito preocupado em dar as famosas lacradas nas redes sociais, para parecer um cara acima do bem e do mal, da disputa política ideológica e tudo, e não está pegando bem, então eu acho que houve um desgaste grande do presidente nessa crise, nessa pandemia, mas eu não acho que seja
a pá de cal. Eu acho que a economia, se retomar o crescimento, a pandemia, em algum momento, tem que passar, e vai passar. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais, né? E aí, eu acho que ele casando com esse centrão para se blindar de um eventual impeachment, eu acho que ele ganhou sobrevida até o final do mandato, e aí a reeleição depende muito do cenário lá na frente, né? Econômico e político. Mas acho que ele ganhou a sobrevida até o final do mandato e acho que ele passou. Ele passou no teste do corredor polonês, que foi a pandemia. Como analista político, o Moro errou? Errou. O Moro foi, na melhor das hipóteses, purista. Ele chegou ali achando, sei lá o quê, achando que ia poder ter uma carta branca de fato, né, e reclamou da falta de empenho do presidente, né, para aprovar o projeto anticrime e tudo. Veja, o Paulo Guedes está lá tendo que ver a pauta reformista super virtuosa liberal ser desvirtuada e desidratada em parte pela política. Só que ele não está batendo o pezinho e fazendo beicinho e falando, ele entende que a política é isso. Né? Então, eu acho que faltou para o Moro, na melhor das hipóteses, a consciência de que o jogo político se dá numa esfera diferente de um jogo do magistrado, onde ele determina prisão e o pessoal vai lá e cumpre. A canetada dele tem um poder diferente. Então, eu acho que faltou maturidade política para ele. E agora ele está com essa narrativa aí meio tucanoide, que eu acho que não vai agradar. Ele acertou com a Globo, né, cara? E fica uma coisa meio esquisita, assim. Eu gosto pra caralho do Moro, mas, pô, quando ele sai e acerta com o maior inimigo declarado lá, um dos maiores inimigos do... Fica uma coisa meio, pô, caralho, fica na tua, brother. Vai ser advogado, sei lá eu, pô, mas, cara, tu vai fechar com a Globo. Fica uma coisa meio, parece revanchismo, né? Parece revanchismo. Ele deu entrevista pra Globo, depois pra revista Cruzoé do antagonista, que também tá massacrando o presidente, e pra Folha de São Paulo depois. E veja, ele tá fazendo coisas também que pegam muito mal no âmbito pessoal, que fica com aquela imagem de traíra que o brasileiro não gosta muito. Ele foi falar que já aceitou ser padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli porque ficou constrangido de dizer não. Cara, isso é uma coisa que, no mínimo, você não diz. No mínimo, você não diz uma coisa dessa. Ele está se colocando como o grande antagonista desse governo, de onde ele acabou de sair. Porra, não tem 2 meses que ele saiu, ele está tratando como, tá vendo? Olha só, mais um ministério, ó. Ficou lá fazendo o quê, dona? Cara, tá pegando mal. E sabe, e vou te falar uma coisa assim muito pessoal, cara, que eu falo nas minhas lives, mas nunca falei numa entrevista do Caratá, mas como você tá dentro do contexto pra caralho, eu vou te falar pra você dizer o que você acha. Sabe o que eu fiquei com mais assim? Porque eu não tenho capacidade de analisar a saída do Moro, por que saiu, eu não tenho. Isso aí pra mim é coisa que é você, o Alex Borges, o André. Eu não sei fazer. Não, eu não sei, não é meu trabalho fazer essas coisas. Eu minimamente me limito a comportamento, moral, essas coisas que eu consigo acessar. Mas, cara, no dia em que o Moro pegou uma mensagem privada da comadre dele e botou na televisão, eu não passei a questionar politicamente. Eu fiquei na dúvida como pessoa, que eu falei, cara, eu jamais pegaria uma mensagem de um amigo meu e uma mensagem privada, porque, Rodrigo, vamos ser honestos, o que a gente fala no privado, a gente não fala nem por um caralho. Porra, em todo mundo, entendeu? Isso foi meu ponto, inclusive, dessa reunião ministerial, todo mundo chocado com o linguajar, não sei o quê. Vem cá, o que é para consumo interno, ele é exatamente. Não passa pelo filtro da diplomacia, isso é o claro, porra. Tu não briga com a tua mulher na rua como você briga em casa, porra. E essa coisa de mensagem privada, então, eu dou muito valor também. Veja, eu tive várias brigas aí com pessoas que eram muito próximas. A gente tinha grupo de WhatsApp em comum, a própria turma do MBL, que eu já mencionei aqui. Nunca passou pela minha cabeça pegar uns trechinhos e falar, olha aqui, tá vendo meu ponto? Isso é coisa que falta de caráter, não dá. Eu fiquei muito bolado com essa porra. Aí eu não sabia que ela era madrinha de casamento, que ela era padrinha de casamento. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, peraí, irmão. Porra, mas nem tô com madre? Caralho, a tua vontade de ter razão é desse tamanho. Eu falei, pô, não é possível isso, cara. Eu sou um cara que defende o Eduardo Paes em relação ao negócio de Maricá, porque eu acho que ele tava falando com o telefone, ele não tava dando um depoimento, entendeu? Enfim, foda. Para fechar isso aqui, quando a imprensa escancara, isso é uma pica, mas aí tá na minha área e na tua, vamos lá. Quando a imprensa escancara o lado e mostra que ela não é isenta, e eu posso te dizer que eu tenho certeza que é o que aconteceu nos últimos anos, a imprensa se declarou, nós somos de esquerda e é isso, o governo, naturalmente, que não é de esquerda, vai lá e corta a verba publicitária. É uma reação pouco natural. Ela então passa a atacar o governo como ela jamais fez na vida. Você acha que essa relação ela é ideal, moral, ou seja, elas realmente acham que o governo é imoral e tal, ou é por dinheiro?
Eu acho que é uma mistura, né? Eu acho que assim, tem muita gente que quer enxergar uma grande conspiração dos veículos de comunicação e tudo mais. Cara, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns proprietários em reunião privada, eu e um grande nome da mídia brasileira almoçando, só eu e ele. E eu vou te falar, não acredito em hipótese alguma que seja uma coisa conspiratória, vamos fazer. É o staff, Rica. A turma que coordena as redações, ela tem uma mentalidade de esquerda. É óbvio que algumas diretrizes podem vir lá de cima e tudo, mas via de regra não precisa. É um filtro ideológico que passa pelo próprio chefe de redação, pelo próprio jornalista, na hora de dar a manchete, na hora de criar a pauta, entendeu? Então, é uma coisa muito mais orgânica do que uma tese conspiratória mirabolante. Agora, é óbvio que quando começa a apertar no cofre, aí há uma reação também. Então, existe também alguma coisa ligada a dinheiro. Mas veja, se o governo começar a irrigar mais os cofres de uma Folha de São Paulo, ou de uma Globo, que seja, amanhã, eu duvido que a Folha de São Paulo vai virar de direita e bolsonarista não vai. Entendeu? Então, isso também é outra coisa feia. Nós temos que defender de forma republicana o trato com as verbas para coisas necessárias de governo. É o mínimo possível. Quando o governo tem esse poder de fogo financeiro, ele pode gerar também esse tipo de subserviência que ninguém deseja. O poder da mídia tem que ser um poder moderador, de lançar luz sobre coisas que governantes e poderosos adorariam manter às sombras. Então, é fundamental que exista alguma tensão e que a verba pública não seja fundamental para a sobrevivência do veículo. Se é assim, alguma coisa deu errada, né, no modelo. Então, eu acho que o governo deveria ter um critério objetivo, menos recursos para passar para veículos de comunicação, e deixa os veículos de comunicação com o seu viés, que já é natural, e deixa que as redes sociais e companhia vão tentar mitigar o efeito com livre concorrência, né? Agora, no Brasil, pelo menos, aconteceu isso. Os veículos não conseguem mais esconder o seu viés. Antigamente se vendiam muito como imparciais, isentos e tudo. E isso aí é muita cara de pau. Pelo menos aqui nos Estados Unidos já tem um pouco mais de transparência, né? Eles, inclusive, em editorial, assinam que defendem a candidatura do democrata e tudo. Então, eu acho que tem que ser esse caminho no Brasil. Vamos parar de fingir que essa turma não é progressista, né? Essa turma é progressista e, até certo ponto, é legítimo. Tá bom, é uma covardia honesta. Defende a sua visão de mundo aí, porra, e deixa... Aí aqui nos Estados Unidos surgiu a Fox News para fazer o contraponto. Tudo bem, é do jogo. É do jogo. Deixa o mercado cuidar disso. Eu já falei isso uma vez também, eu falei isso parecido, eu falei, cara, não é orquestrado, eles realmente acham isso. Os jornalistas, meus colegas, é honesto da parte deles o fato dele acreditar naquilo, não é uma coisa que o chefe manda por causa de dinheiro, não, é realmente... Não, muitos casos. Tem um livro do âncora da CBS, de 30 anos atrás, que é o Bernie Goldman, chamado justamente Viés, o livro, né? Bias, onde ele mostra exatamente isso. Ele fala, meus pares têm todos uma visão de mundo parecida, eles vêm das mesmas faculdades, eles vivem nos mesmos lugares, eles consomem as mesmas fontes, né? Você vai falar de jornalismo no Brasil sobre o que acontece nos Estados Unidos. Todos eles leem New York Times, Washington Post e assistem CNN, acabou. Fox News, eles torcem o nariz. Então é óbvio que eles vão ter a mesma visão de mundo. É parecido, mas não é por querer enganar de forma deliberada, não. Fala pra mim qual é teu filme favorito. O Poderoso Chefão. Seu fascista. O seu ator favorito. O Joaquin Phoenix. E o melhor filme brasileiro que você já viu? Putz, grila, eu vejo tão pouco, eu era meio preconceituoso. Eu era bem preconceituoso com o filme brasileiro, cara. Eu tô muito desatualizado em termos de filme brasileiro, mas eu acho que a gente ocupou um nicho ali de comédia. Até comédia meio pastelão. Então, o melhor vai ser alguma coisa nesse sentido, mas... E o Tropa de Elite, o que você acha? O Tropa de Elite 1 foi um bom filme. Tá aí, pode ser o Tropa de Elite 1. Você viu que o Alex me deu uma entrevista aqui, o Alexandre Borges, ele falando do Tropa de Elite, é maravilhosa a análise que ele faz. Ele fala, cara, evidentemente... desculpas com o 2, né? O 2 foi ele pediu desculpas para a classe esquerdista. Que loucura, tem política até nisso, né, irmão? Que loucura. E diga-se de passagem, para dizer o melhor ator brasileiro, talvez seja o próprio Wagner Moura, o que é um pessoalista. Eu sei separar as coisas. PT ou PSOL? PT.
Vila ou Vera Magalhães? Meu Deus do céu. Eu vou de Vila. Você confia mais na Globo ou na Folha? Na Globo. Putz, que coisa difícil, cara. Hoje, Bolsonaro ou Amoedo no segundo turno? Amoedo. Romário ou Ronaldo? Não, deixa eu voltar na pergunta lá, vai. Hoje ainda é o Bolsonaro. Amoedo vai ter seu tempo, mas ele tá muito pusilânime para enfrentar a turma da esquerda. É a hora do herói trágico. Hoje eu iria de Bolsonaro em vez de Amoedo. Romário ou Ronaldo? Ronaldo. Temer ou Bolsonaro? Bolsonaro. Reinaldo Azevedo. 1. Carlos Andreasa. 5. Olavo de Carvalho. 3. Diogo Mainardi. 2. Vila. 0. Bolsonaro. 6. Vera Magalhães. 0. MBL. 0. E o seu amigo Ciro Gomes. 0. Rodrigo Esse foi mais fácil, hein? Rodrigo Constantino, obrigado pela simpatia, por ter me atendido aí prontamente. Tá? E, cara, mais sucesso para você na tua vida. Valeu, Ricardo. Obrigado. Foi um prazer participar do programa aí e espero que tenham gostado. Até a próxima. Quem sabe a gente não consiga em breve gravar um presencialmente na Flórida, né? Tomara. Valeu, Rodrigo. Um abraço, gente. Abração.